Bom, meu nome é Evelise Eula, eu sou brasileira, gaúcha, moro aqui já há muitos anos e eu sou especialista em bilinguismo. Meu mestrado foi em alfabetização, exatamente mais especialista em alfabetização, né? Meu mestrado foi em alfabetização bilíngue simultânea e apesar da Adriana já ter me dado o título de doutora, ainda estou fazendo doutorado. E o meu doutorado está sendo em alfabetização de imigrantes, principalmente de refugiados aqui na cidade de Helsinki. Então esse é um assunto que eu gosto muito e que eu venho trazer para vocês hoje dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é de uma mãe que já criou 2 filhos bilíngues, que já são adultos, já passou por todo esse processo. E o segundo ponto de vista de uma professora pesquisadora que lida, que pesquisa sobre isso. Esse então é o que nós vamos falar hoje. E eu recebi algumas perguntas, mas mais ou menos eu já tinha feito os slides, porque eu já tenho uma certa experiência no quais são as inquietações, né, dos pais. Bom, e antes de me esquecer, eu queria agradecer então ao Brasileiros na Finlândia, PIF, né, que me convidaram, também a PPF, a professora Helena e a embaixada que cedeu, né, o espaço aqui. E é isso que nós vamos falar, então, hoje. Aqui tem algumas das dúvidas. Então, vocês sabem que nós vamos falar do PLH, nós vamos falar da alfabetização, nós vamos falar das escolas, tá ok? Pode. Bom, o convite inicial foi por causa do meu livro. Por isso que eu trouxe ele. Foi quando a Adriana me convidou para uma palestra para apresentar o livro. Exatamente 4 semanas atrás eu estava aqui fazendo o lançamento desse livro, que ele está na Hotmart ou na Amazon também. E o livro ele foi feito, claro, mais para docentes. Ele tem inclusive nos apêndices certos documentos que um professor, um docente, diretor de escola pode usar para adaptar o sistema finlandês. Ele tem os principais pontos do sistema educacional finlandês. Então ele serve para, se algum de vocês é da área da educação e quiser mais tarde trabalhar com educação na Finlândia, ele pode ser útil porque ele traz todo o sistema desde o início até a universidade, como funciona e tal. E também para pais, porque vocês vão ficar sabendo o que vem, né? Como que é o organograma educacional finlandês, todas as fases, o que vocês podem pensar em tipo de escola também, ok? Então esse é o livro. Bom, vamos começar assim. Em relação às famílias, vocês agora vão pensar e se categorizar em que famílias vocês são. As famílias monolíngues, os 2 falam português, são famílias monolíngues. Famílias bilíngues, por exemplo, a minha família é bilíngue. Meu marido é finlandês e eu sou brasileira. Então são 2 línguas na família, a família é bilíngue. E famílias multilíngues são aquelas famílias onde o pai e a mãe falam uma língua, cada um fala uma, e entre eles falam inglês. Então essas 3 línguas, às vezes um parente fala outra língua, então essas são as famílias multilíngues. E isso vai fazer uma diferença. Todas essas famílias vão criar filhos bilíngues, mas vai depender daí do tipo de família. Aqui eu coloquei essas designações que vocês vão ouvir agora pelo resto da vida escolar dos seus filhos, que é o L1, né, que se diz o L1, que é a língua mãe. Então, a língua mãe é o português. Eu suponho que aqui todos sejam português, mas pode ser que seja finlandês se o pai registrou como finlandês. A L2 é a segunda língua, o que em finlandês finlandês significa suomi. Então S2 é o suomi 2, que é o L2. O L3 é a terceira língua, por exemplo, o inglês, que ele vai aprender nas escolas. E aí tem até um L4, que é a língua que depois do Fundamental 2 ele pode escolher uma outra, francês, o espanhol e assim vai. A L1 é a língua que foi registrada. Se a língua que foi registrada é o português, então a L1 é português. Geralmente ela é o português. Mas se foi, por exemplo, a mãe é finlandesa, pode ser que a L1 foi automaticamente registrado como finlandês e não como português. E o L2 ficou como a segunda língua.
Bom, como o cérebro infantil aprende as línguas? Porque tem muita, às vezes, medo e muita ideia errada sobre isso, né? Cada língua ativa redes neurais específicas. Aqui é uma figura que eu pedi para o AI fazer bem simplificado para vocês entenderem, e aqui já é uma figura mais, vamos dizer, científica, mas eu achei que essa figura ficava mais complicado para entender. Então, o cérebro da criança, ela é que nem uma esponja, ela é maleável, existe uma plasticidade muito grande, principalmente nos primeiros anos. Então a criança tem essa capacidade de absorver muito rápido. Então, apesar desse desenho ser simplificado, realmente as pesquisas mostram que a L1, a língua mãe, ela se posiciona na frente, na frente central do cérebro, e a L2 vai ser em outra parte. Então não tem aquela questão de que uma língua vai atrapalhar a outra. Aqui são o que nós chamamos na neurociência de entradas. Então aqui são, por exemplo, duas entradas, português e finlandês. Então o português entra, o finlandês entra, e aí vai ter uma sobreposição, e aí vai ter a saída. E a saída vai significar qual língua que ele vai responder, ou qual língua que ele vai entender. Então existe essa flexibilidade cognitiva. Uma língua, elas podem se sobrepor, mas elas não se atrapalham, embora uma língua possa ajudar a outra. E existe o chamado code switching, que significa a capacidade desde pequenininho, desde a idade dela, de começar a entender que um cônjuge fala uma língua e outro fala outra, e a criança vai ao mesmo tempo transpor uma língua para outra. Ela vai falar com o pai uma língua, no meu caso, direto finlandês, a mesma coisa, direto português. Inclusive, quando tem visitas em casa, a criança, ela reconhece quem está falando português e quem entende o português, ela naturalmente vai falar o português, e ela reconhece aquele que não fala finlandês, que não fala português, eu vou falar finlandês. Todos têm essa capacidade? Sim, toda criança tem o code switching. Existem problemas com code switching? Às vezes existem. Todo ano eu tenho alunos que têm esse problema. Significa que eles não têm, por exemplo, estudando finlandês, né, eles não lembram que eles estão numa instituição finlandesa, e eles começam a falar outras línguas. Algumas crianças falam, ano passado eu tive uma que falava 3 línguas todas misturadas, e esse ano eu tenho uma que fala inglês e não consegue falar, não consegue mudar para o finlandês. Entende, não consegue. Começa desde pequeno, mas eu trabalho com 6, né? Que é até a alfabetização. Mas raramente o code switching é só o code switching. Essas crianças têm outros problemas cognitivos, neurológicos também. E a gente percebe, assim, por exemplo, uma inquietação, capacidade baixa de concentração. Então isso vem com outras, logo é identificado isso, né? Mas geralmente toda criança tem essa capacidade. Ela faz na hora, automaticamente, e é engraçado, assim, estar numa mesa, uma família bilíngue como é a minha, de estar conversando em finlandês, aí vira para mim para traduzir. E aí eu digo, quando eu já começava a entender, eu entendi. Então, assim, eu preciso falar tudo de novo. Porque é natural, desde pequeno, desde pequeno. Bom, até aproximadamente 6 a 7 anos, o cérebro está nesse período sensível, ele tem uma alta neuroplasticidade, e o que os cientistas falam de janela. Então essa janela, claro, ela é meio flexível, mas ela iria até os 7 anos, máximo até 10, onde quanto mais cedo a criança se expor a 2 línguas, mais cedo ela vai falar perfeitamente as 2 línguas. E ela vai aprender qualquer língua. E ela vai aprender pela exposição social e não por regras gramaticais. E ela tem essa capacidade de aprender os sons, a fonética da língua, quer dizer que ela não vai ter o sotaque depois, né? Se ela tem uma exposição constante, no caso das 2 ou 3 línguas, né? Se ela ouve o inglês também. E essa janela, ela vai diminuindo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas ela nunca se fecha, porque se fosse assim a gente não aprenderia línguas novas. Só que ela se estreita tanto que o nosso aparelho fonador já não consegue falar sem o sotaque. Por exemplo, noite, pé. Eu falo, mas eu tenho sotaque. Qualquer finlandês percebe quando eu digo kyllä, sim, que eu tenho sotaque, por mais que eu tente.
porque eu já aprendi adulto, né, o finlandês. Mas essa janela, as pesquisas falam até, as pesquisas são um pouco assim, talvez a grande probabilidade até 7 anos, mas por exemplo, o meu marido, quem conhece sabe, ele foi para o Brasil com 16 anos e ele não falava português, e hoje ele fala quase que sem sotaque. Então essa janela realmente se expandiu, mas como? Porque ele teve uma grande exposição, eles foram lá para o sul, não tinha nenhuma família finlandesa, naquela época não tinha internet, não tinha como ouvir o finlandês como hoje tem, então a exposição foi total na L2, e ele conseguiu aprender, ele, o irmão dele também, a família toda. Então essa janela, ela tem assim uma flexibilidade, né? Essa então, a aprendizagem ocorre de forma implícita, quer dizer, vai acontecendo socialmente, a criança não está pensando e a família também não está pensando, só estão falando. A melhor maneira é simplesmente falar. E as línguas, elas vão se influenciar mutuamente, elas não vão, elas não vão se atrapalhar, uma língua não vai atrapalhar a outra, porque elas estão em locais diferentes, mas elas vão se influenciar, elas vão ajudar uma língua a outra. Principalmente quando o alfabeto é o mesmo, né? E não tem muita diferença, como por exemplo o A é o A em finlandês e A em português. Já em inglês é o E, então em inglês pode ser que tenha uma pequena confusãozinha, mas no finlandês e português já é mais fácil. Então não tem problema nenhum ficar exposto a 3, 4, 5 Até 5, não tem. As dúvidas. Que língua eu devo falar com meu filho? Sempre a sua língua. Sempre a sua língua. Não falem finlandês. Não falem inglês. E eu tenho conhecidas que, mas assim, quando estou com os avós, eu fico assim, parece meio mal educada eu falar, então eu falo em finlandês. Não, eu não faço isso. Fala em português, repete, se você acha que vai ser mal educado, eu pedi para ela tomar todo o leite, por exemplo. Repete e fala o que você falou. Mas não começa a misturar, porque a criança precisa dessa referência. Sempre a própria língua. Meu filho entende português, mas responde só na língua do país, no caso finlandês. Isso é normal? Sim, é normal. Se aconteceu isso, é porque já não houve exposição suficiente. Mas não é algo assim que os pais devam se culpar, mas foi porque não houve exposição, quer dizer, não foi falado português, mas às vezes acontece, pais viajam muito, principalmente se é o pai, né, que é o que fala a língua portuguesa e viaja muito, então a exposição é menor. Meu marido, por exemplo, viajava bastante, mas estávamos aqui na Finlândia, então, mas se estivéssemos no Brasil a exposição seria muito menor da língua finlandesa, né? Mas é normal, sim, aí ele entra no modo passivo, ele está tendo um pouco input. E o input que a gente chama, que cientistas, por exemplo, Krashen, que é um linguista que estudou muito o bilinguismo, fala da teoria do input, como que chega isso para a criança? Ou como que chega isso para qualquer pessoa? Como que nós vamos aprender uma língua, né? Então esse input foi fraco, por isso que a criança está respondendo passivamente. Então, como reverter isso? Aumentar o input. Colocar mais na exposição. Meu filho mistura as duas línguas, então fala português com palavras em finlandês, por exemplo. Isso é preocupante? Não, é normal. É normal porque ele está com duas línguas e ele vai procurar apoio em outra língua. E às vezes, uma palavra ele fala mais em finlandês. Então ele vai trazer, se na creche ele fala palikoita, né, que são os blocos, palikoita. Então chega em casa, ele não sabe como que ele vai falar isso, ele nunca ouviu essa palavra em português. Pode ser Lego, mas se ele quer dizer blocos, né, então ele vai dizer, eu quero brincar com palikoita. Então ele vai misturar. Então isso é só uma referência que ele está buscando, ou ela, né? Então não tem nenhum problema. Eu botei muito ele, né, inconscientemente, porque eu tenho 2 meninos. Ele demora mais para falar por estar aprendendo 2 línguas ao mesmo tempo? Não, isso é uma impressão, porque ele está dividindo. Então ele vai ter um vocabulário aqui, um vocabulário lá, então ele vai talvez dar a impressão de que ele está falando menos, porque ele está falando uma língua e tem outra língua com outro vocabulário. Mas isso não significa, nenhum estudo mostrou que bilíngues tem um nível atrasado em relação aos monolíngues. Nenhum estudo mostrou isso. Se eu falar só português em casa, ele vai confundir na escola? Não. A capacidade de code switching que eu falei, a não ser que a criança tenha esse problema, e aí ela vai fazer maior confusão.
mas é porque ela vai ter esse problema. Ela vai saber exatamente, desde os primeiros anos, aonde ela tem que falar. E isso acontece, como eu falei, das visitas, né? Chega uma visita em casa que ela não conhece, por exemplo, o aniversário, e logo ela vai identificar quem está falando português e quem está falando finlandês, ou as crianças que só são as coleguinhas da creche que não falam português, e os filhos dos amigos brasileiros que falam português. E, inclusive, ele vai fazer o code switch entre as crianças, porque eu já vi isso acontecer várias vezes. São crianças misturadas, vai falar em finlandês, e aí ele vai saber que outras crianças não vão entender e vai passar para o português. É bem interessante ver esse processo assim dos pequenos. Peraí, faltou só o até que idade é possível. Aonde eu falei? Aprender bem o português se nasceu e mora fora do país. Eu não sei por que eu falei. Olha, sempre pode aprender, né, o português, mas começa desde quanto mais cedo, melhor, porque tem essa janela que ela vai se fechando. O que acontece com a janela que vai se fechando? É menos natural, aumenta o sotaque, e assim ele começa a perder a questão metalinguística, que é a questão de como que a língua é formada. Então, eu fui professora de PLH e eu vi as crianças falando com muito sotaque e falando todos os artigos errados. A primeira coisa que eles perdem é os artigos. Não sei se a Helena... Sim. Né? A primeira coisa é os artigos, ou meu casa. Primeira coisa que eles começam a perder. Então, a língua já vai ficar... Mas isso não impede que eles entendam perfeitamente, nem que eles falem, só que não vai ser um português natural, né? Um português perfeito, assim. É que eles começam a fazer a transposição da língua que eles têm domínio para a língua que eles estão aprendendo. Então, se na língua dominante não tem artigo, aí ele vai aplicar isso na língua que ele está aprendendo, entendeu? E um dado muito interessante também da pesquisa e que coloca a luz sobre o trabalho que você faz quando as crianças são alfabetizadas na língua materna, a probabilidade de continuarem a manter aquela língua na vida delas é muito maior. Né? Se a gente perde essa janela, essa oportunidade de alfabetizar a criança conseguir criar, escrever, ler naquela língua, ela vai... É natural vivendo num outro país que ela vai priorizar ao longo do tempo, vai precisar pertencer também no grupo de jovens, vai priorizar, digamos, o finlandês. Mas se ela tiver a escrita e a leitura, a relação com a língua floresce de outra forma, né? Se a gente perde essa oportunidade... vai ficar cada vez mais difícil, né? Eu tenho uma pergunta. Numa família multilingüe, como que a gente identifica qual que é a língua 1, qual que é a língua 2? A língua 3 é fácil de identificar, mas como identificar qual é a língua 1 e a língua 2 numa família multilingüe? Mas você quer falar oficialmente a língua mãe que foi registrada? Registrar é muito fácil. Registrar uma língua é uma palavra no papel. Mas assim, na cabeça da criança, se a família fala português, inglês e finlandês. O inglês com certeza é a língua 3, mas qual que é a língua mãe de verdade? Porque tanto o português quanto o finlandês são línguas... A língua mais forte, é sempre a do país. Sempre é do país. Então a língua 1 vai... No nosso caso é finlandês. O finlandês sempre vai predominar. Sim. E qual é a recomendação, qual a língua a gente coloca no papel como língua materna? A língua materna, português. Português. O português. A não ser que seu marido é finlandês. Meu marido é finlandês. Tem a opção de colocar o finlandês também. Mas tem uma recomendação, tipo, para o futuro escolar da criança, faz alguma diferença? Faz, vou explicar mais tarde, mas daí vai da decisão, né? Talvez o finlandês, né? Eu coloquei português. Para os meus filhos. Teria a possibilidade de considerar as duas línguas como materna? Existe assim, se você for ler, pelo menos em Helsinki, né, que é aqui que eu trabalho, de que uma língua, a criança pode ser considerada duas línguas maternas, mas tem sempre uma que é a de registro, e é a materna, e vem da mãe, né? Então seria o português. Mas eu vou voltar nisso ainda. Bom, o ambiente familiar e o uso do idioma. Como fazer meu filho querer falar português comigo? Que muitas mães falam que perderam isso, né? Que o filho não quer mais e que às vezes até tem vergonha de falar e tal. Isso eu vi muito na época que eu tinha o Facebook e não era muito relacionado a finlandês, mas em outros países.
como eu já disse, houve essa falha desse início, então a criança se apegou mais à língua do país. É só falar, tem que falar sempre, e, por exemplo, a criança chega falando outra língua, repete a mesma coisa. Ai, tem uma halaveta. Ah, você quer água? Veta, água. Ok, vou te dar água. Repete. Não assim, fale direito, não assim, repreenda a criança, porque para ela é natural. Ah, você quer água? Água tá boa, água tá fria, tá bom de água. E assim, isso vai fazendo com que a criança volte. Perceba que ela está falando finlandês sem você repreender ela. E é uma maneira de estar, né, reajustando esse vocabulário que está muito na língua do país. Helena? Não. Eu só um complemento. A língua em si, no caso do português, está implícita já. Ela já sabe. Sim. Que ela não quer falar. Ela não quer falar. Por algum motivo, mas ela já sabe. Então, isso que a Emília falou de não é forçar, e sim naturalmente ela vai falando, porque ele já sabe. É que a gente não sabe o porquê, depende da criança. Mas a criança já sabe. Eu me chatei às vezes com meu marido porque ele é português e o meu filho fala abacate. Aí ele fala, não é abacate, é abacate. Ah, sim, mas eu aceito. Eu pego nele assim, depois e falo, olha, explico, né? Porque que isso é muito ruim, não é pra ficar dizendo, não é assim. Você faz a frase, a palavra da forma que você fala pra criança entender que existem 2 formas ou 3 formas. Eu não preciso dizer, não é assim, né? Porque isso só dificulta a aprendizagem e toda a contextualização da língua. E ele vai perceber, principalmente no abacaxi, né? Não é ananás, é abacaxi. Chegar no abacaxi, melhor. Vale a pena insistir para que ele fale português ou isso pode atrapalhar o aprendizado da língua local, como eu acabei de falar? Não, ele não vai esquecer. A língua do país vai ser sempre mais forte, que a gente está tendo gravação, seja para qual país for. Então é só assim, pedagógica, é o que a gente faz também na escola. A gente repete quando uma criança chega falando inglês ou outra língua, que nós entendemos, né, o que às vezes nós não entendemos. Repetir, no caso em finlandês, para que ele aprenda, né. O que fazer quando outro pai não fala português? Nada. Não fazer nada. A tua função é falar português. O outro pai fala a língua que ele fala, inglês ou finlandês no caso. Cada um fala a sua língua. E a criança não tem problema, ela vai aprender, ela vai ver a diferença e não vai ter nenhum problema no cérebro nessa divisão dessas 2 línguas. Quanto tempo de exposição ao português é suficiente por dia? Todo o tempo. Fala sempre, o máximo possível, porque é no dia a dia que a criança vai aprender pelo método implícito e aí ela vai responder. Essa questão do tempo é mais para L3. Por exemplo, eu quero que meu filho também fale inglês. Quanto tempo por dia? Então, 2 horas por dia de brincadeira em outra língua, ok, na L3. Mas para a língua mãe, todo o tempo, sempre falando. E aí, por exemplo, se por exemplo, o pai ou a mãe é brasileiro ou português e, como eu disse, viaja muito, está muito tempo fora, aí tem que ver uma estratégia para que quando esse pai ou essa mãe volta para casa, falar mais com o filho, porque a exposição está sendo menor, então aí tem que ver como é que vai conseguir equilibrar, né, essa exposição. Faltou um penúltimo. Por que eu estou sempre pulando? Eu acho que estou muito aberta. Se eu não tiver contato com outros brasileiros, meu filho vai perder o português? Não vai perder. Principalmente hoje em dia com o YouTube. Ele não vai aprender. Vocês colocam em desenhos e programas infantis, que é lá do Brasil, ele não vai perder. Mas é muito importante que ele tenha contato, sim, com outras crianças brasileiras. Isso é importante. Agora já foi todos, né? Ok, agora eu vou falar um pouco do PLH, no português língua de herança, o que significa e qual a importância. É mais a questão da identidade, da afetividade, da cultura e do pertencimento, né, da criança com o país da língua. E é uma língua que transmitida em contextos migratórios, e faz parte do patrimônio cultural, familiar, e por isso que ela é língua de herança. É a herança que nós deixamos para os nossos filhos, da mesma maneira que deixamos uma casa, deixamos um carro, deixamos a língua. E eu sempre falo assim que eu conheço muitos brasileiros justamente que não deixam essa herança, que começam a falar finlandês com os filhos
E eu vim lá do sul, de família bilíngue, né, italiano, e não falavam com a gente, era a língua secreta deles, dos mais velhos, e eles usavam isso para as crianças não entenderem, e nunca foi ensinado, nunca foi falado italiano com a gente. Então eu poderia falar italiano hoje, perfeitamente, porque minha avó falava, minha mãe falava, mas nenhuma das irmãs fala. Então foi tirada essa herança. E hoje eu percebo como era importante. E como professora, eu fui professora de português muitos anos, para adultos também, e às vezes tinha casos de filhas de portugueses que eu via Souza, Santos, perguntava, você é filho de brasileiro ou de português? Sou filho de português ou de brasileiro. E tá, mas o que você está fazendo no curso inicial de português? E tudo em finlandês, né? Aí a pessoa dizia, não, porque meu pai nunca falou comigo. Sabe? Daí a pessoa teve que voltar para um curso iniciante, sendo que ela poderia falar perfeitamente hoje em dia o português, né? Então é uma herança, e é algo importante. Qual é o foco do PLH, né? É manter o português como afeto e identidade familiar, é a cultura, promover um contato lúdico. Ela é mais eu estou falando mais aqui das cidades, né? Porque a Helena já falou como é que é aqui. É um contato lúdico, então seria assim, jogos, seria músicas, seria leituras, bastante leitura, conversa, criar um vínculo cultural e simbólico com o Brasil por meio de mídias, culinárias, festas, porque nós não temos família aqui. E é importante isso também, porque a língua não é só a língua, ela também é a cultura, é tudo que envolve, né, a nossa cultura, o Brasil. Construir espaços comunitários ou virtuais, né, como a Helena falou, que tem também espaço virtual, para interação com outras crianças, porque ali é o momento que elas vão se encontrar com outras crianças que falam português, e famílias, né, outras famílias bilíngues. E o objetivo principal é a continuidade afetiva e identitária, mais do que a fluência perfeita na língua, porque isso é bastante difícil de conseguir. Aí eu vou explicar um pouquinho como que funcionam as aulas de PLH da cidade, ok? Como participar? Bom, se você está inscrito, aí que vocês vão ter que pensar qual a língua que vocês vão registrar os filhos. Tem prós e contras nos dois. Se a L1 está como português, vocês vão receber um convite da escola. A escola vai mandar um convite no primeiro, já na pré-escola, aliás, vocês vão receber um informativo dizendo que vocês têm direito a L1. Seja qual for, vocês vão saber aquilo, e a escola geralmente manda um convite. Pelo menos nas áreas Helsinki e Espovanta, você recebe em casa um convite, se você quer, né, para participar das aulas de L1. As aulas são gratuitas, são em diferentes escolas, então nem sempre vai ser naquela escola que seu filho está estudando, mas vai ser numa escola perto. E se por acaso naquele bairro onde vocês moram, tem, por exemplo, parece que, aí não sei se a lei mudou, era 4 antes, no mínimo 4 ou 5 crianças que vocês conhecem, que são filhos, não precisa ser brasileiros, mas falam português, vocês podem pedir para a escola, olha, aqui nesse bairro tem tantas crianças, dá para abrir uma turma? Pelo menos na cidade de Helsinki acontece isso. Então, mas são assim diferentes escolas. No contraturno, lógico, começa às 4h30, 5 horas, porque a criança, né, vem da escola dela, ou ela fica na escola e depois começa 1 hora de aula de PLH. As turmas são multisseriadas. O que significa isso? Significa que são várias idades. E eu dei um ano em Helsinki. Crianças de primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta juntas. Então Helsinki é uma situação um pouco meio complicada, porque as turmas uma turma com várias crianças, várias idades. Expo, me parece que eles conseguiram dividir em 2 turmas, mas mesmo assim não é só uma idade, são no mínimo 3, 4 idades. Isso dificulta muito o professor fazer um plano que contemple todas as crianças com todas as idades, principalmente aquelas que estão em fase de alfabetização ainda, né, que não dá para botar um exercício e tal. Então essa é uma questão assim, por isso que não se vai esperar que a criança comece a ler em português ou aprenda muito português, porque é difícil português. Então não vai ser só o Brasil. Geralmente, brasileiros são a maioria, geralmente, mas não é sempre que eles são a maioria. Então o professor tem que contemplar alunos de Moçambique,
alunos de Portugal, então tem que trazer a cultura também, as expressões, então tem que trabalhar tudo isso, porque não pode ficar só na questão do Brasil, né? Embora sempre seja a maioria. Então aqui uma vez por semana, o professor, segundo a lei, ele tem que ser nativo, mas ele pode ser português, pode ser brasileiro, pode ser moçambicano, não importa, desde que ele prove que ele vem de um país de língua portuguesa. Pela lei ele deveria ser professor de português, mas é complicado também, existem muitos locais onde o professor não é de português, não é professor de português, né, mas é um brasileiro ou é um português. E aqui em Helsinki nós já tivemos um caso de 1 ou 2, se eu não me engano, foi bem antes de mim, de uma finlandesa da aula, porque não tinha na época nenhum professor de português nativo, e a finlandesa formada na universidade em português, ela deu aula 1 ano, mas foi um pouco assim desastroso pelo fato dela ter estudado o português europeu e ela não entender as diversidades linguísticas que tinham, principalmente que tinha mais brasileiros, né? Mas é mais ou menos isso, então. Eu tenho uma pergunta, quantos anos? É só durante a pré-escola? Não, é 7 anos. 7 anos. Começa no primeiro ano, primeira série. Exato, né, Rodrigues? Não, a PLH começa com 7 anos. Sim. Na escola. Na pré-escola não é oferecido. E vai até... eu acho que ele vai até não sei se a 9ª série, mas dificilmente crianças tão velhas elas participam, porque tem muita criança pequena e não dá muito certo assim. Geralmente as crianças são menores, até a 5ª, 6ª série vai, depois eles, pelo menos quando eu era professora, vinha alunos, ficavam 2 aulas, perguntavam se eu não podia fazer exercícios diferentes, eu falava que não tinha como, e aí acabavam desistindo. Meus filhos desistiram também. Não, o primeiro, ele falava bem português, que nós moramos no Brasil, mas o segundo desistiu, acho que na 7ª série, porque daí chega um momento que é muita criança pequena e o português não atinge aquele nível que eles precisam. Mas esse seria até a 9ª série. Bom, agora eu vou falar da alfabetização, que é um assunto que eu sou apaixonada, né, que eu estudei muito. Como escola matricular e como escolher a escola? Bom, a escola é que escolhe o aluno. Se é a escola finlandesa, de acordo com o bairro onde vocês moram, naquele raio quadrado, é calculado para que escola vai. Então, na própria pré-escola, qual pré-escola a criança está? Porque a pré-escola ela tem na creche, junto à creche, e ela tem na própria escola. Se ele está na própria escola, é aquela escola. Se a criança está na creche, o raio em volta, quantas escolas tem ali, vai ser dividido, e as professoras da pré-escola já sabem geralmente para onde vão aquelas crianças. Então vocês também vão receber um convite da escola, convidando para conhecer e tal, então não precisa muito se preocupar com essa questão, se querem colocar, né, na escola finlandesa. Existem escolas particulares na Finlândia? Existem escolas particulares, são escolas de línguas. Aí você tem que fazer a decisão, né? Querem que os filhos estudem em inglês e que sigam a carreira em inglês? Aí é uma decisão dos pais. Tem escola bilíngue. Tem, por exemplo, aqui em Helsinki, Resu é bilíngue, em inglês e finlandês. Tem Töölö, outra escola bilíngue também, e eu sei mais da área de Helsinki, né? Que tem essas escolas bilíngues. Também é uma opção interessante, porque não vai perder o finlandês e vai estudar no inglês. E tem as escolas como a International, que aí são escolas, a Resu e essa outra que eu falei, eles são ainda da cidade, então não paga nada, né? É gratuito. Mas as internacionais já cobram uma mensalidade, são em inglês. E aí, se vocês querem que os filhos sigam estudando inglês, é melhor colocar uma creche em inglês, porque tem uma prova para que eles têm que passar, né? Então tem aqui em Helsinki, tem lá onde eu moro, em Jätkäsaari International, depois em Espoo tem a International de Espoo, Vanta também tem, e também tem outra opção que é a europeia. A escola europeia também, ela pode ser, na verdade aqui tem 3 línguas, né? Tem o inglês, também tem o finlandês e tem o francês. E ela também é particular, é aqui no Boulevard. Também uma opção, você tem que pensar. Qual é a questão do inglês e do finlandês? A questão assim, quem estuda em inglês são os pais, né, os pais que escolhem, que
querem pavimentar um caminho internacional para os filhos. Ele vai estudar e vai estudar fora. Por exemplo, para conseguir um IB ou IB, né? O International Baccalaureate ou o European Baccalaureate, que dá chance deles passarem direto para estudarem em outros países. Mas se a intenção é ficar aqui na Finlândia, nem todos os cursos são em inglês. Então vai reduzir muito. Se não fala finlandês, não vai poder fazer medicina, arquitetura, as áreas da saúde, áreas de humanas geralmente não são em inglês. Muita coisa aí não vai ter chance. Então é uma coisa para vocês pensarem, né? O que exatamente vocês planejam para os filhos de vocês, né? Porque a língua finlandesa ela é muito difícil. Se não estudar na escola, é muito difícil de o aluno conseguir escrever bem. Como é a passagem do Erbotei para a escola? Esse colo, né, que é a pré-escola. Então, a creche vai até os 5 anos, 6 anos é a pré-alfabetização, que é uma fase mais lúdica, mas onde a criança teria que sair, né, com 40% já alfabetizado, se saber todas as letras e saber todos os números. Mas essas escolas internacionais, elas também têm aula em finlandês? Elas têm uma parte do currículo, mas minha esposa ela é finlandesa, mas ela estudou em escola alemã aqui. Sim, eu sei onde é a escola alemã. Aí ela disse que tinha. Claro que ela teve um delayzinho aí em relação aos outros, mas ela disse que a gente tava nessa, coloca que ela quer muito que as crianças falem alemão, aí porque pra cá é um diferencial. Aí tava nessa de se ia colocar na creche alemã ou não. Só que aí a gente optou por deixar na finlandesa mesmo. E aí, porque seria melhor já colocar na creche alemã para poder fazer o teste na escola e ir pra escola. Mas aí a gente acha que vai ficar tudo na finlandesa mesmo. E aí fazer um curso extra, a minha mais velha ela já tá fazendo alemão. Aí, por isso que eu perguntei de quantas línguas. Porque ela fala finlandês com a mãe, português comigo. Aí eu já estou mudando, que assim, eu falava 100% inglês com minha esposa. Só que agora eu já estou forçando ela no português, que ela fala português, mas ela fica com preguiça. Aí eu fico só no português, aí para ficar meio que a língua mãe em casa ser o português. Sim, é bom. Que aí minha filha, ela fala muito mais finlandês, né, por conta da escola e tudo. Aí, uma vez por semana ela faz curso de alemão. Ok, então, ótima solução. Mas sim, as escolas têm, mas funciona como L2 daí, né? Tem 10% do currículo, tem que ter, em todas essas escolas tem que ter o finlandês também, né? Mas quem faz, tipo, essas escolas, já que tem a parte de finlandês, pode fazer essa universidade? Ou... Não, a questão é essa. Assim, se vai ser passar ou não? Essa questão. Essa competência, né? Competência. Sim, a competência linguística suficiente, porque assim, a língua finlandesa, ela não é tão rebuscada quanto as línguas latinas, quanto o português, por exemplo, que para escrever você tem que modificar tudo, é diferente quando você fala, né? Ela é simples nesse sentido, mas ela é muito difícil de fazer, assim, ela é toda... Você tem que combinar tudo, as preposições todas atrás, e aí na medida que você combina uma, você tem que combinar o resto. E essa combinação é difícil. Ela é muito difícil se você não estuda desde o início. A forma de pensar é completamente diferente. Completamente diferente. Das palavras. Então, mas depende da pessoa, se conseguir passar, tudo bem, claro que não é um empecilho, não é. A única coisa assim que se você tem o European Baccalaureate ou o International Baccalaureate, você passa no exterior, direto, você tem a competência linguística porque você já fez o IB ou o IB, né? Essa é a única diferença das estrangeiras. Bom, daí voltando então, a pré-escola então é com 6 anos, então é a fase mais lúdica, né? Mas eles aprendem teria reconhecimento das letras, das vogais, dos números, e também aprendem questões sociais, né? De comportamento e tal, para ir para a escola. Então a própria ESCARI, ela já leva esse aluno, essas crianças para conhecer a escola 3, 4, 5, até mais vezes. Então se faz visitas, então a passagem é bem tranquila
da pré-escola para a escola. Não é assim, de repente a criança vai para um lugar que ela nunca viu. Então ela conhece os colegas que vão ser os colegas que vão estar no segundo ano, no ano que vem. A professora provavelmente não vai ser a mesma, mas ela conhece o ambiente e tal. Então é bem tranquila essa passagem. Alunos novos que ainda não falam finlandês, então, mas o pessoal gravado, né, tem muita gente no Brasil que está vindo para Finlândia, alunos já de 10 anos, de 15 anos. Bom, existe uma fase preparatória para esses alunos, então não tem problema. A Finlândia recebe muitos imigrantes, então já existe toda uma estrutura formada. Inclusive na creche também a gente tem, na pré-escola tem, um plano pedagógico que se faz com certas horas, com aquele aluno específico que não fala o finlandês. E isso vai acontecer, tem o Start Class, o Start Luokka, que é o primeiro ano para quem chega e não fala nada de finlandês, então ele vai ficar numa sala especial com outros alunos na mesma situação. E se o aluno chega lá na 5ª série, 6ª série, é lógico também que ele vai ter todo um plano especial para que ele aprenda o finlandês e consiga participar das aulas. Agora, turmas de S2, a decisão da escola. Bom, o que eu vou falar aqui é o que está escrito, né? Não acreditem em tudo que eu falo, porque é o que está escrito. E assim, a Finlândia tem essa questão assim, essas regras são muito maleáveis, as regras às vezes são sugestões e não leis. Então, sim, dizem que o S2 tem que ter, assim, conversar com os pais, mas muitas vezes a escola direto, ela põe o aluno no S2. O que seria, os nossos filhos todos, os filhos de monolíngues são todos S2. Então, lembra do início, se os dois falam português, é S2. Os bilíngues já tem depende bastante. Os meus filhos não foram para S2, embora a língua mãe fosse português. Talvez pelo nome, não sei, na hora da lista, mas eles nunca foram para turmas de S2. Como que são essas turmas? Depende. Se tem uma turma de 20 alunos e tem 3 S2, esses alunos não vão ser retirados da sala, eles vão ficar ali e eles vão ter só um maior acompanhamento. Se tem muitos alunos, pode ser que eles se retirem e tenha uma turma só de S2, ou pode ser que nas aulas de língua mãe, língua finlandesa, esses alunos sejam retirados para aprender a mesma coisa com uma professora especializada em S2. Tem prós e contras, né? Eu na minha pesquisa conversei com mães imigrantes, né, que hoje são mães, e que elas falaram que elas se sentiam assim, com preconceito, a questão de elas terem que ser retiradas, todas falavam finlandês, eram retiradas, iam ter a mesma matéria com outro professor. Também li algumas reportagens onde as mães falavam que o finlandês é muito mais baixo nível nessas turmas. E o professor dá trabalhos mais simples e não cobra muito, porque afinal é S2, enquanto que nas turmas dos finlandeses, o finlandês é um nível melhor. O que acontece? A mesma coisa do inglês também, né, de estar estudando inglês. Quando tem que escrever os essays, quando tem que escrever as redações para a universidade, esses alunos vão ter o finlandês mais baixo e eles não vão conseguir escrever no mesmo nível, eles não vão ter dificuldades. E essa é uma das questões que os imigrantes, principalmente os refugiados, eles têm, na verdade, as pesquisas mostram que eles estão quase 2 anos atrasados em relação aos finlandeses. E eles raramente conseguem passar para o 2º grau e raramente conseguem fazer uma universidade. A porcentagem é bem baixa. É uma coisa que eu estou pesquisando, né? Esse pode ser um motivo ainda. Mas o que eu aconselho, assim, que conversem, né, com a escola e vejam qual se está na mesma turma, então vai ter o mesmo tipo de ensino. Agora, assim, a questão que estava nas perguntas, né, mas se eu acho que o meu filho fala o finlandês suficientemente, se você é monolíngue, você não vai saber. Só se um dos pais é finlandês, aí pode ter uma ideia melhor. Famílias monolíngues não necessariamente você não consegue fazer, porque quando eu estou trabalhando com esses imigrantes, né, na pré-escola, e a gente começa a aplicar os trabalhos, né, os testes, a gente vê assim que o vocabulário deles é muito limitado, porque assim a mãe acha, o pai acha, ele fala tudo de finlandês, ele está na creche desde um aninho e tal. Não, ele vai falar um vocabulário bem limitado.
E aí quando a gente começa a aplicar os deveres, os testes, a gente começa a perceber assim que a criança não entende, que ela não consegue perceber, porque não é só a questão da língua, a questão da lógica. Por exemplo, me diga qual dessas figuras começa com a letra E. E aí a criança não entende todas as figuras. Por exemplo, avental, isso começa com E, mas a criança nunca viu essa palavra. A finlandesa já viu, mas a criança não. Este, né, que é alguma coisa que está atrapalhando o caminho, é um este. Então, a criança, ou ela não faz, ou ela deixa porque ela não entende, ou elas ficam perguntando, professor, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo. Então, como na pré-escola todas as crianças estão juntas, é visível assim que os finlandeses fazem os exercícios e os imigrantes param. Tem um bloqueio, um certo bloqueio. Então, assim, não dá para dizer, meu filho fala. Não, vocês não vão saber. A não ser que um dos pais seja finlandês. Aí, realmente, o próprio pai e a mãe vai poder ver isso e o vocabulário vai ser maior. Então, infelizmente, monolíngues tem que confiar um pouco. Se é colocado em S2, tem que deixar, tem que confiar. Mas, assim, converse todo ano. Ele ficou na primeira série no S2, será que no segundo ele vai ter que de novo estar no S2? Pedir um teste, porque não deixem ficar automático sempre, porque isso sim vai trazer prejuízo. Não deixem ficar no automático S2 assim, todo fundamental, depois passa, não deixem. Percebam, conversem com o professor, se é possível. Vamos fazer um teste, então será que ele fica um tempo ali na turma normal, ver se consegue. Porque, claro, a criança vai absorvendo, né? Essa janela está aberta ainda, ele vai absorvendo bastante vocabulário. É mais a questão de vocabulário, que atrapalha muito. Denise, então esse processo de seleção vem da escola, né? Do sistema, e não propriamente por uma opção dos pais? Não, na verdade começa na pré-escola, a gente já categoriza essas crianças. Sim. A gente já categoriza e vem uma professora especialista, né, de S2 e pergunta quantas crianças S2 vocês têm? E vai pela língua, né? E aí, temos tantas crianças, então a professora faz algumas visitas, conversa com os professores, nós fazemos o plano. Sim. E nós escrevemos no plano, a criança fala ou não fala bem, está evoluindo normal ou não está evoluindo normal. E essa lista da S2 já vai direto para a escola. A escola, aí vai depender da escola, né? São muitas crianças, vai lá, então vamos fazer uma Sim. turma de S2. E os pais não são comunicados? Geralmente não. Nossa! Tá escrito, mas geralmente não. Como a gente fica sabendo? Perguntem. Só perguntar. Perguntem. Ele está no normal, tal. Ou então perguntem, ele é considerado S2? Aí sim. E o que isso implica? Ser considerado S2 aqui, nessa turma? Implica que nós vamos ter uma ajuda extra, mas dentro da turma, sim, aí tá tudo bem. Não, implica que ele vai para uma outra turma, só de S2, aí não é legal. E esse sistema S1, S2 é válido apenas para a escola finlandesa. Se a criança for para uma escola bilíngue ou se ela for para uma escola em inglês, aí não tem? Não. E existe algum estudo que compare, por exemplo, a performance dessa criança no futuro entre uma criança que é S2 e uma criança que foi para uma escola em inglês, por exemplo? A questão é que eles vão performar em diferentes ambientes, entendeu? A criança que estudou inglês, ela não vai fazer prova em finlandês. Então não tem como comparar. Ela vai ter, como eu falei, os pais vão pavimentar para ela um outro futuro. Ou um curso em inglês ou um curso fora da Finlândia. Então essa comparação é meio complicada, não tem como fazer. S2 e S1 tem em creche também? Porque foi uma pergunta que surgiu muito no grupo de mães. Minha filha está na creche e colocaram ela no S2. Não como divisão. Existe sim, a gente tem, como eu acabei de dizer, nós temos que categorizar as crianças, fazer o plano que é feito, né, sempre. Não sei se você já ouviu falar do vaso, que era feito, agora mudou, agora não é mais, é outro nome, mas é tudo compartilhado, não existem diferenças. Na creche não tem não, diferença, na creche não, junto. Nem na pré-escola tem, pré-escola também é todos juntos. Isso vai ser na escola, essa divisão. E se dependendo da escola, dependendo de quantas crianças, se são 2, 3, ela vai ficar ali, não vão fazer uma especial, não vão tirar 2, 3 crianças só, por exemplo, da sala, ela vai ficar ali. Mas se são muitas,
Depende de onde vocês moram. Se são muitas, pode ser que elas sejam retiradas ou pode ser que elas já estejam sempre numa turma S2. E aí tem que prestar atenção nos colegas, os nomes. São muitos estrangeiros, vale a pena perguntar, mas essa turma é só de S2? Não tem finlandês? Então, fiquem atentos a isso. E assim, se a professora disser que é o S2, não dá para duvidar, porque vocês não vão saber realmente. Aceitem, mas não deixem ficar automático, como eu falei. Vão perguntando no outro ano se já não dá para voltar para S1, ou como é que está sendo a dinâmica para esses S2, ou como que está o finlandês. Tem que ficar atento a isso, né? Porque isso sim vai reverberar no futuro, né, dessas crianças. E Denise, e total exclusão, né? Como dizer. Não, eles tentam fazer equidade, né? Mas nessa equidade, a entrevista que eu fiz com esses pais, eles se sentiam mal em sair da sala. Eles se sentiam muito mal. Nesse sentido, os que saíam, né? Tanto que tinha uma mãe que era família monolíngue, língua árabe, mas não lembro de onde eles eram. E ela, quando eu fiz o plano, ela disse, não, mas minha filha não é S2. Eu falei, ela é S2. Não, eu quero que coloque S1. Eu falei, não posso, S1 é finlandês. Perante a lei, não, ela não é. Daí ela explicou todo o trauma dela de ter sido retirada sempre. Segundo ela falava perfeitamente finlandês. E ela era retirada, ela e o grupo, não era só ela, né? Para a mesma coisa, a mesma aula de äidinkieli, né? De finlandês. Então ela tinha esse trauma e ela não queria passar para a filha. Mas assim, como eu disse, não é nem todas as escolas que fazem isso, né? É mais uma coisa para ficar atento. Aqui o complicado tem muito a ver com a própria escola, como a escola é gerida, o que eles esperam dessas crianças, porque do ponto de vista da psicologia, existem as profecias autorrealizáveis, né? Então, você é um professor que está na frente de uma turma que você considera que tem uma capacidade baixa, você vai esperar um output baixo delas. E esse é o grande problema. Esse é o grande Como problema. você falou, se elas continuarem, existe uma expectativa da escola Um estigma. Sempre no S2. Exatamente. Então esse é que, como você falou, os pais têm que estar envolvidos nesse ponto. Acompanhando, observando. Quais são os critérios de avaliação? Posso ver? Como é que é a prova? Então ele já conseguiu. Posso fazer alguma coisa em casa? Posso levar ele para algum ambiente? O que você me recomenda? Ele não ficar só parado esperando, né? Exatamente. Aí chega no final do ano, ainda não tá bom. Vamos continuar mais um ano, mais um ano, mais um ano. E aí as crianças vão segregando, né? De uma certa forma. Exatamente. E para você ver como é o estigma, assim, que nós moramos no Brasil, aí nós voltamos, né? E o meu filho mais novo perdeu muito, porque a criança aprende rápido, mas ela esquece rápido também. Perdeu a influência do finlandês, né? A gente moramos 5 anos no Brasil, aí voltou, foi direto para uma turma S1, nem perguntaram. Erik Erola, né? O nome direto. Aí no primeiro dia, a professora viu que ela não entendia, começou a chorar, tadinha, na sala. Aí, não, ele vai ter que ir para uma S2, ele não fala, ele era bem novinho, 7, 8 anos, acho que no segundo ano. E aí ele foi para uma turma S2, mas na verdade ele foi para uma palomutaja, uma turma de finlandeses que voltaram, então eles não colocaram como imigrantes, eles colocaram, para você ver como tem um certo estigma assim. Então na turma eram todos finlandeses, só que finlandeses que tinham morado fora, que tinham o mesmo problema, que acabaram perdendo a língua. Ficou um ano lá, foi transferido de novo para S1. Então, assim, existe um certo estigma. É finlandês, tudo bem. Um dos pais é finlandês, então, ok, está garantido a língua, né? Então, os pais têm que estar atentos. Você acha que eles vêm pelo nome ou pela nacionalidade? Por exemplo, meu filho tem nome brasileiro, mas tem nacionalidade finlandesa. Ah, ok. Finlandesa? Sim. E daí, você acha que eles vão olhar, né? Esse menino é finlandês apesar de ter esse nome, ou já vê o nome? Não, eles não vão pelo nome. O que a gente faz já na pré-escola é ver as línguas dos pais. Já tá assim, língua falada pela mãe, língua falada pelo pai e a língua falada em casa. Tá. E aí, por esse histórico, é que vai dar. Se os dois não falam finlandês, aí vai ser considerado S2. Tá. A não ser que essa escola, por acaso, vá só no registro, pode ser. Mas na pré-escola é assim que é avaliado, os S2 e a língua que falam. Porque tem crianças S2 de bilíngues, né? Então aí se o pai fala finlandês e a mãe fala outra língua, por exemplo, como a gente tem, aí ele tem mais chances de ir para S1, né? De ficar no S1.
E as crianças, elas, existe algum tipo de, não sei, tipo bullying, por exemplo, entre as crianças que são S1 e as S2 dentro da escola? Não. Eles não... Não, porque eles são colegas, amigos. Não tem. Todos falam finlandês e a criança não percebe se o finlandês não é bem falado, se tem sotaque. E na verdade não é a fala é ok. Na verdade é a capacidade de mesmo de escrever e de reconhecer do vocabulário, a parte acadêmica mesmo, que ali ela não vai estar no mesmo nível que o finlandês. A fala vai ser ok, então não tem nenhum preconceito. E se a criança precisa de alguma ajuda especial, sim, ela vai ter toda ajuda especial, isso já desde a creche, se precisa de fonoaudiólogo, se precisa, por acaso, de psicólogo, se a criança tem algum problema cognitivo, uma dificuldade de aprendizagem, então isso tudo vai ser visto com professores, com psicopedagogos e vai se ter todo um trabalho assim para ajudar em todo o processo escolar, vai existir isso aqui na Finlândia. Será que essa era a minha última? Ah, não, ainda tem sobre a alfabetização. Aí agora especificamente sobre a alfabetização, o que é a alfabetização, falar rapidinho. A alfabetização não é nada mais do que a decodificação de símbolos. Então, uma criança pequena, como aquela ali, um pouquinho maior, se botar uma letra, um número e uma cruz, por exemplo, ela não vai saber o que é letra, o que é número, um quadrado, uma letra, um número, uma cruz e um quadrado. Ela não vai saber o que é uma coisa ou o que é a outra, o que significa, né? O que tem significado. Então, a alfabetização é reconhecer que letras formam sons e que esses sons juntos vão formar uma sílaba, que essa sílaba vai formar uma palavra. E aí ele vai começar, a criança vai começar a reconhecer que aquela pequena palavra, aquele pequeno som é uma palavra que ela já conhece. Então é um processo assim, não é um processo muito fácil para o cérebro, não é. A gente aqui não lembra quando a gente era pequeno, por isso que começa a pré-alfabetização, a parte lúdica, e depois vem a alfabetização, que ela acontece, na verdade, na primeira e segunda série, né? Não é só na primeira série. O processo alfabetizatório, ele é longo, porque ele não é algo rápido. O nosso cérebro, ele foi feito, vamos dizer assim, para reconhecer rostos, né, de outras pessoas, animais e coisas. Se é uma pedra, se é uma árvore, se é uma planta. O nosso cérebro primitivo, ele não foi feito, né? Ele não reconhece naturalmente símbolos. Símbolos têm que ser ensinados, números e letras têm que ser ensinados. Então isso é a alfabetização, né? Esse reconhecimento. Devo alfabetizar meu filho em português ou esperar ele aprender primeiro na escola local? A alfabetização pode ser simultânea, não tem problema. Principalmente quando o alfabeto brasileiro português, o nosso alfabeto é igual ao alfabeto finlandês, tirando 3 letras, né? Não, tirando na verdade o E e o E, porque o Y nós temos também, só que nós não usamos, né? O U. Então não tem problema, eu trabalhei na escola europeia, alfabetizei 4 anos, simultaneamente português com francês, inglês e finlandês. Então não tem nenhum problema, ela vai conseguir reconhecer os 2 processos. Ele vai confundir os sistemas de escrita como letras e sons diferentes. A criança não vai confundir, mas ela vai usar uma estrutura para ajudar a outra. Principalmente se a língua do país ela for mais forte e o processo de alfabetização em português ou por exemplo, as aulas de PLH, a criança for mais tarde. Então ela tem, e é 1 hora só, né? Essa da cidade, que a cidade oferece, né? Então, por exemplo, ela não vai saber reconhecer certos sons que não existem em finlandês. Ou ela vai achar que certos sons que existem no português são os mesmos sons do finlandês. Por exemplo, casa é o K, né? Ela vai escrever com K, se ela já foi alfabetizada. E aí sons como CH, sh, não existem em finlandês. E também existem aí, interessante assim, por exemplo, o J, para nós é J, macio, o finlandês é Gi. Então, é muito comum as crianças escreverem a palavra galinha com J. Porque é galinha, aí você lê direitinho, galinha. Galinha para nós, galinha. Então, sabe como é que elas escrevem cachorro? Com K. O S,
que ela acha que o S pode ser cachorro, cachorro. Isso é engraçado, isso quando eu dei aula no PLH, eu vi muito esses pequenos errinhos. Isso é porque a alfabetização ela não aconteceu ao mesmo tempo, porque não tem como acontecer ao mesmo tempo, né? Pelo menos não da cidade, o professor não tem condições. E aí ela vai usar as estruturas já conhecidas e vai trazer para o português, e vai escrever errado o português. Porque a língua do país é mais forte, porque se é mais baixa, ela vai trazer do português para o finlandês. Então, assim, são só adaptações, né? Agora aqui, por exemplo, como tem aqui na embaixada a alfabetização, então eu aconselho que aí, sim, ela vai ter, a criança pode ter a oportunidade de aqui na embaixada ter português brasileiro mesmo, nosso português, e ainda ter as aulas da cidade, se der para fazer os dois, sim. Nós temos melhor muitas ainda. crianças que fazem com a gente a alfa, ou os cursos regulares, mas também fazem na cidade, né? Uhum. Até mesmo para ter mais exposição à língua, né? E assim, não, eu já ouvi muito assim, não, vou deixar alfabetizar em finlandês, depois eu dou um tempo. Não precisa dar tempo nenhum. Não precisa. Quanto mais, assim, isso foi meu mestrado, fiz sobre simultâneo. Significa, no mesmo dia a criança tem 2 aulas, uma em francês, uma em português, uma em finlandês, outra em português. E ela consegue, quanto mais exposição, nós tínhamos 3 horas, né, na escola europeia, mais ela aprende. Mas vai transferir alguns errinhos, alguns acentos, às vezes que não existem, coisas assim. Do francês acontecia muito. Isso não é... Isso quanto mais cresce, quando a criança vai crescendo, isso vai desaparecendo. Existem escolas ou programas que ensinam português para filhos de brasileiros. Aí, bom, tem o PLH, mas não é só para filhos de brasileiros. E então tem aqui na embaixada esse programa. Nas outras cidades eu não sei como funciona, né? Como posso ajudar se ele está aprendendo a ler e escrever só na língua do país? Bom, vocês sempre podem ajudar e assim não vai atrapalhar. É pegar um livro, ler para a criança ou então comprar ou trazer livros lá do Brasil de pré-alfabetização mesmo, onde tem exercícios, né, de alfabetização e fazer a criança brincando, né, também com jogos, aqueles cartões de memória, que isso dá para ser em qualquer língua, né, de animais. Então, aí agora onde está o animal? É o cachorro, é o gato. Brincar assim com a criança sempre ajuda. E aí perguntar, e gato começa com que letra, se ela já está no processo de alfabetização? E gato é mais fácil, porque é o mesmo G do finlandês, né? Aí quando entra no gente, por exemplo, aí já muda um pouco. Então, vai ter confusão? Vai ter um pouco de confusão, mas sempre tiver essa exposição da criança, vocês lendo, vocês jogando, mostrando, né, ali a língua, como ela é escrita, ela vai naturalmente aprender e ter a mesma capacidade, né, nas 2 línguas. E isso é muito importante, se começar desde de pequeno mesmo, né? Não sei se esse era o último. Esse era o último. Aqui está o meu Instagram, se alguém quiser seguir. E aqui eu vou colocar, eu tenho um canal no YouTube, e eu vou colocar essa palestra daí nesse canal do YouTube. Vocês ainda têm alguma pergunta? Eu tenho. Sim. Como que a gente pode utilizar, no caso, as telas para ajudar a aprender o português, por exemplo, e principalmente para criança pequena, que não pode ter muita exposição às telas também. Como que a gente encontra um balanço? Utilizar talvez todos os dias por 15 minutos, algo pouco assim. Tem vários, você coloca a alfabetização, as letras, ou vogais, tem vários vídeos infantis, assim, onde mostra letras, mas no caso dela é mais para ouvir, né? Tem historinhas em português, inclusive historinhas do nosso folclore, mas assim um pouquinho, claro, um pouquinho por dia. Na minha época, nós tínhamos muitos vídeos, então minha mãe mandava, eu comprava quando ia no Brasil, tínhamos uma coleção de vídeos, VHS naquela época, de todos os desenhos, todas as versões, às vezes tinha 2 versões, como o Rei Leão em finlandês e o Rei Leão em português. Então sempre achávamos um tempo, nem que fosse no fim de semana, vamos ver então em português, e aí sentava do lado e comentava toda hora. Por que ele está chorando? É questão assim,
de deixar a criança passiva, não deixa a criança passiva diante da tela. Ah, mas por que ele está chorando? Aí a criança vai responder, está chorando porque o pai morreu. Ah, e o que aconteceu? Como se vocês não estivessem entendendo. E aí pergunta, toda hora tem essa interação com a criança, porque daí ela tá vendo a parte cinética, né, sinestésica, o movimento, a cor, a música, e ela não está assim passiva, ela está tendo a interação também com a mãe, com o pai, com alguém da família. Então, no caso, vídeos que não tem nenhum tipo de fala, não seria muito bom para cognição, não sei. Só se você falar em cima do vídeo, né? Um vídeo de música, por exemplo? Não, no caso, tem aquele Duck TV, não sei se vocês conhecem, mas na TV Samsung aparece esse canal de desenho, mas eles são só assim, tipo imagens, tem uma musiquinha, mas eles fazem coisas bem lúdicas. Simples. E a animação é bem tranquila, não tem muito brilho nem nada, mas eles não têm fala, é mais gestual. No caso, para criança assim, pequena, isso é bom ou não adianta muita coisa. Nada. Mas assim, se você sentar do lado e falar, como eu falei, vai narrando. O pato está andando, agora que tá. É o amarelo o pato, mas se você tiver paciência de falar, aí adianta assim. Mas se só ser sócio. Eu lembro do Mura, a gente gostava muito de ver o Pico Mura, também não falava nada. Né? Mas aí eu tava ali do lado, onde é que ele vai e tal. Eu acostumei a ser chata, assim, de comentar. Aí, assim, depois que eles cresceram, eu ficava comentando os filmes e disse, não, para de falar, deixa eu assistir o filme. Você começa, porque eu fazia de propósito, né? Comentava toda hora, assim. Do ponto de vista como psicóloga educacional, e mãe também, né? Então, eu tenho quase 2 anos agora, eu sou bem contra telas, mas uma coisa que eu introduzi que eu achei bem legal foi o Bluey. É um desenho novo agora, não sei quanto tempo que ele existe, sei lá, 2, 3 anos talvez. E ele é um desenho, como você estava falando, ele tem muito diálogo, mas ele tem muitas desconstruções sociais, né? É um pai e uma filha, são cachorrinhos, a família de cachorrinhos. E toda a animação dele ela é muito soft para o processamento visual. O episódio são 8 minutos. A gente costuma ver 1 por semana, 2 por semana. E é um mundo de introdução de vocabulário, de discussão, de fazer pergunta. Os cachorrinhos, que são as 2 irmãs, passam por coisas que as crianças também passam. Então existe a desconstrução social, que é um pai, né? Então os papéis sociais também do pai e da mãe da família. Acho um desenho muito bem pensado assim, para a infância e como um primeiro cartoon assim, para crianças pequenas, eu achei. Quando a tela é usada para complementar, né? E não para substituir. Eu gosto de colocar na TV, eu nunca dei nada assim na mão dele. Eu gosto de pôr grande na TV, é um programa familiar, todo mundo assiste. E se a criança é pequena, como ela, não precisa realmente 1 vez por semana e tal. Aí a criança se aproxima da pré-escola, aí talvez todo dia um pouquinho, com letras e palavras, sabe? Tem assim as letras dançando, e alguém canta, e a criança vai vendo as palavras em português, e vai aos pouquinhos mesmo. A tela tem que, ela é muito, não é para assim demonizar, né? Ela é muito positiva, mas também tem que ter cuidado, o quanto de disposição a criança tem. E a maior questão das telas, assim, as pesquisas mostram que é porque a criança está sozinha. Porque se, como você falou, é ótimo colocar na TV, senta do lado e tem aquela interação junto. A criança não está ali sozinha e passiva. Aquele auto, né, do YouTube que vai um atrás do outro. Cérebro, né? Porque daí muitos pais, assim, a babá eletrônica, né? Deixa aqui que ela está quietinha, vou lá fazer a comida, né? Não, isso não é assim saudável para a criança. Mas as telas, a TV, o YouTube, tudo ajuda muito hoje em dia, muito mesmo. Principalmente quando a gente é imigrante, né? Sim, porque tem um contato que antes não tinha, né? Antes não tinha. E eu vejo assim que as crianças que eu trabalhei, olha, foram muitas crianças de PLH, todas tinham sotaque. O que faz com que a criança não tenha sotaque? Não é só falar, é ela ter contato com outros brasileiros e os pais que vão todo ano para o Brasil diminuem o sotaque. Outra coisa, eu tenho uma amiga que ela tem 2 meninos e ele fala quase todo dia pelo WhatsApp com a avó. Isso ajuda muito.
A criança começa a falar gírias lá do Brasil, que isso ela não vai conseguir aqui, né? Até porque nós somos de diferentes localidades também, né? Tem os sotaques do Brasil. A bergamota, tangerina, tem essas coisas. E a criança começa a falar, assim, coisas que surpreendem os pais. Poxa, como é que sabe, tá falando isso, que é uma linguagem, tipo, criada agora nova lá no Brasil. Então, isso também, hoje em dia tem o WhatsApp, né, que é gratuito, e tem um contato com as famílias lá no Brasil, isso ajuda. Quanto mais contato a criança ouve, e ela vai diminuindo esse sotaque. Porque, claro que não é tão importante, eu não acho assim que vai atrapalhar, porque essas crianças que tinham sotaque e falavam o português como estrangeiros, né, com os artigos todos trocados, elas entendiam 100%, na verdade. A questão é a forma como elas externavam, não era o português perfeito. Então, depende assim qual é a intenção, né, se quer trabalhar no Brasil no futuro, tal, mas assim... Mas é esse, é o contato, né? É o contato. Eu posso abrir um parênteses? E investem o quanto vocês podem, porque as crianças, quando viram adolescente, aí não acabou. Porque eu estou dizendo isso concretamente. Ou pré-adolescente. Nós temos aqui dificuldade de formar a turma de adolescentes, ou seja, a partir dos 13 anos. Então, nós tivemos agora, planejamos um curso para o Vinho da Cultura. Mas, é isso, porque para formar, já tem outras ideias, acham que já falam muito bem eles acham. Então não tem a necessidade de estudar. E não utilizam tanto. E não utilizam. E tem outras prioridades, né? Então, por isso que eu falo, invistam o quanto vocês podem, porque depois... Aí já dá mais tempo. A herança a gente dá, a pessoa herda, depois o que ela vai fazer com a herança mas, também com o tempo. Mas é difícil, muito difícil. Ó, tem que fazer isso para chamar os alunos para... Por isso que eu disse que não tinha muitos pré-adolescentes na língua de herança, porque eles não aguentavam, não achavam interessantes. E criança pequena gosta dos pais, de brincar, do contato. Quanto mais você der atenção, mais a criança vai gostar. Ela vai querer sentar com você. Já o pré-adolescente não. Tô dizendo, meu filho, na 7ª série, ele falou, não quero, eu já sei português. Ele falou a mesma coisa. Eu já sei português, eu não preciso. E que ele não quis mais frequentar as aulas de herança. E aí eu não vou forçar também, né? Afinal ele já era maiorzinho, né? Mas enquanto pequeno... Mas o seu filho mais velho, eu coloquei um vídeo dele, eu tava assistindo um vídeo dele explicando no YouTube umas coisas em português. E o meu marido assim, essa pessoa é brasileira? Ele falou, ou é finlandesa? Eu falei, ele é finlandês. Ele, mentira. Eu falei, não, mas ele fala um português perfeito.